Muito bem-vindo, alunos, a mais um exercício. Nós estamos agora no exercício número 6. Bem, esse exercício é parecido com o exercício número 5. O que ele vai nos acrescentar? Nós dissemos que no exercício 5, referente às linhas de totais. Então, reparem que aqui no final ele pede para imprimir o total de registros lidos. Então, esse exercício vai trazer para a gente o aprendizado de como criar linhas de totalização. Nós já tínhamos visto linhas de cabeçalho, linhas de detalhe, e agora nós vamos ver linhas de totalização. Bem, exercício 6. Abrir os arquivos cadastro de peça, CADPESA, e o relatório analítico do cadastro de peça, relato. Nós já conhecemos o CADPESA, é o mesmo arquivo que nós já utilizamos algumas vezes. Vamos ler o cadastro de peça para cada registro lido. Acumular registros lidos, olha, cada vez que eu ler, eu vou acumular. Gerar o relatório conforme layout de impressão. Voltar a ler o CADPESA, ao término do cadastro de peça, imprimir o total de registros lidos e encerrar o programa. Imprimir 60 linhas por página. Bom, pessoal, referente a abertura, teste de falha status, a rotina que faz o loop de ler até o final, né? Isso nós já vimos, até a elaboração do cabeçalho, a elaboração da detalhe, nós vimos no exercício 5. Quem tiver dúvida, por favor, retorne ao exercício 5. Nós vamos focar agora a impressão de total. Bom, então vamos lá. Ó, o CADPESA a gente já conhece. Também quem não entendeu direito o layout, não entendeu alguma coisa do CADPESA, volta aos primeiros exercícios. Aqui está o nosso layout de relatório. Reparem que aqui no final, na última linha, ele tem aqui o total de registros lidos, tá? É esse ensinamento que ele vai nos trazer. Referente à data, à hora, aos cabeçalhos, tudo isso a gente pode ver de novo, se precisar, no exercício número 5. Então vamos lá. Vamos para o nosso exercício 6. P34. Nós vamos usar aqui o Future Fontes Cobol. Vamos dar um edit. Ok. Aí nós vamos para o exercício número 6. Olha aí, ele tem o CADPESA, tem o relato. Tá? O CADPESA nós já dissemos, é aquilo que nós já utilizamos. O relato tem 104 bytes, tá? Ok? Então vamos lá. Ele tem 104 bytes. Olha aqui. 104. Tá certo, 104 bytes. As linhas todas nós já definimos, nós já falamos que nós não vamos ver aqui, que nós já vimos no exercício 5. Ok? Somente acrescentamos a linha de total. Nós tínhamos a linha de cabeçalho, linha de detalhe, agora uma linha de total que nós usamos a máscara, tá? Ok. Como fica isso dentro do programa? Vamos lá para Procedure. Mais uma vez, nós temos a abertura de arquivo, obter data, ver vazio. O exercício 5 nos mostra isso direitinho. Aí nós temos Perform Till, vamos ler até que acabe. E aí, antes de encerrar, a gente chama o imprimir total. Mas o que vai imprimir essa rotina imprimir total? Bem, na leitura do CADPESA, vamos lá para a leitura do CADPESA. Ler CADPESA. A gente lê.
Cada vez que ele ler, se não for 10, lembra, 10 é final de arquivo, não é final de arquivo, ele soma 1 no lidos. Por que a soma do acumulador de lidos está dentro do if? Porque na última vez ele vai ler, vai ser 10. E ele não pode somar 1 no lidos, porque ele não leu ninguém, ele simplesmente diz, olha, acabou. Então o acumulador de lidos só acumulo quando não for fim de arquivo. Bem, e na hora de imprimir totais, tem uma rotina somente para isso. Ele verifica também se o contador de linha é maior que 58. Por que 58, gente? Porque nós usamos o after 2, tá? O after 2 salta uma linha em branco e imprime na próxima linha. Então, se for maior que 58, não vai caber na página. Ele salta, imprime o cabeçalho e imprime o total. Ok? É isso que vai nos trazer esse exercício. Mas vamos lá. Nós vamos fazer o teste, né? Verificar se realmente funciona. Então, nós vamos primeiro no Future Fonte JCLs. Tá. Nós precisamos compilar esse programa. Nós vamos pegar o JCompCob. Ok. Quem que a gente quer compilar? O EXER00C, já está até aqui. Da onde que eu quero copiar? Aqui do Future Fontes. Lembre-se, se estiver trabalhando no meu aluno, aqui eu tenho que pôr o meu aluno. No Module, não. No Module eu tenho que colocar Future mesmo, tá? Qual é o exercício? É o 006. Tome o cuidado que se tiver outro aluno fazendo o exercício 006, você vai compilar, ele vai gerar um módulo de carga com o seu exercício. O outro aluno vai copiar em seguida, ele vai sobrepor o seu programa. Então o ideal é que você mude o nome aqui. Você pode pôr EALU 041, por exemplo, 6. Ou aluno 4016. Enfim, coloque o número o nome que você quiser. Só lembre-se que o nome que você colocar lá no programa, lá na sua biblioteca, tem que ser o mesmo. E o ideal é que o nome do módulo de carga, que é o binário, que é o programa executável, seja o mesmo. Porque senão você põe o nome aqui, como é que você vai associar o executável ao fonte? Não dá, tá? Então nós vamos compilar, ok? Sub, compilamos, start. Nós estamos craque já de fazer isso na SDST, MF8, tá? Nós vamos deletar isso aqui, porque não nos interessa mais, tá? Ok, só nos interessa a última compilação, que é essa aqui. Deu erro, olha, não deu erro. MF8, olha lá, não deu erro, ótimo. Voltemos. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos executar o nosso programa. E nós temos um jobinho aqui que executa. Tá? Ó, EXER006, tá? O CAD peça. No exercício 5, nós mostramos que nós estamos usando o relato criado na spool. Ele vai criar no spool. Vamos executar, vamos ver. F9. Realmente ele executou, tá aqui. Vamos olhar o relato. Olha aqui que interessante, tá aqui. Mas nós vamos, além do total, nós vamos ter outros aprendizados. Vamos lá. O total, repare que o total saiu na sequência aqui.
tá? Por quê? Porque ele tem um bytezinho antes aqui que chama o carriage return, que não aparece aqui, tá? Quando é um relatório, ele monta o arquivo com um byte a mais. Vamos ver o programa? Future fontes COBOL. Edit. EXE 006, né? Olha aqui. MF8. Vamos voltar um pouquinho. Tô no programa errado, tô no Exera, tá? É o Exera. MF8, ok. Bom, repare aqui que no imprimir totais, ele usou after 2. Então, deveria ter ficado uma linha em branco, porque, olha aqui, ó. No nosso relatório tem uma linha em branco. Então, ele imprimiu a detalhe, depois ele imprimiu o total after 2. Por que que aqui não ficou? Porque existe o primeiro byte, é o carriage return. Na impressão, a impressora entende esse byte e aí ela coloca o salto, tá? Dá para ver isso melhor que nós estamos vendo aqui? Dá para ver melhor, sim. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Vocês lembram que no exercício anterior nós dissemos que a gente pode gerar esse relatório como arquivo também? Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso. Como que nós vamos fazer isso? Em programação, gente, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, se a gente tiver algo bem próximo do que a gente vai fazer, o ideal é que a gente utilize aquilo. Eu vou montar um job, eu não vou sair digitando o job do início. É improdutivo. Então, o job 3 já lê o CAD peça e gera um arquivo de saída. Então, eu vou copiá-lo para onde? Para o ALU 0401 fontes COBOL, tá? Só que eu vou chamá-lo de JEXER 006, tá? Ele diz que copiou, vamos lá. Vocês entenderam? Eu peguei o job do programa 3 e copiei para o 6. ALU 0401.fontes.cobol. Por que nós fizemos isso, gente? Vamos entender aqui, então. Ó, 0006. Mas ele está rodando o 3. Por quê? Porque ele já está gerando um arquivinho para nós aqui, que eu vou chamar de relato. Vamos lá, para a gente fazer isso, para fazermos isso, gente, nós precisamos P34, Future Fontes COBOL. Eu vou vir aqui no meu programa, 0006. Primeiro, como eu chamei o arquivo de saída? Relato, ok? Então vamos vir aqui. Eu não posso pôr cadicel aqui, gente. Eu tenho que pôr relato. Que aqui tem que estar igual do programa. O nome de saída. Em vez de pôr aqui, eu vou pôr relato.exer06. Tá bom? Vamos lá. F9. Vamos olhar o relato. O relato tem 104 bytes, gente. Então eu vou vir aqui. Eu vou definir 104 bytes aqui? Não, eu vou definir 105, gente. Por quê? Lembre-se que nós falamos que tem um byte, que é o primeiro byte é do carriage return, ele ocupa espaço, então eu tenho que definir com 105. Vou blocar com 500? Gente, 105 não dá para blocar com 500, né?
ok? Então eu posso blocar com 105 mesmo, tá? Porque 500 não é divisível por 105, não dá para blocar assim. Então, ó, eu fui lá no programa, olhei, vi que é relato, eu fui lá, olhei o tamanho do arquivo, como é um relatório, ele tem o carriage return, que nós vamos verificar, eu aumentei um bytezinho, 105. Nós dissemos anteriormente, olha, o job tem que ter o mesmo tamanho do programa. O que eu defini no programa, eu tenho que definir no job. É verdade. A menos que seja um relatório. Quando eu uso after page, quando eu uso after 2 lines, ele tem esse bytezinho de controle, tá? Então eu tenho que aumentar aqui, porque senão eu tenho problema. Vamos executar? Sub. Executamos, tá? Ok. Nós vamos ver aqui, pegar esse nome que nós geramos, Shift F9. Ok. E nós vamos ver se ele gerou, se não deu problema. Não deveria ter dado, que nós tomamos todos cuidado. Mas deu problema. Como é que nós fazemos? Ótimo, gente. Tem mais um detalhe? Tem. Vamos olhar lá no spool. MF8. 96, tá? Deu erro no arquivo relato 006, tá? No Cadicel, tá? Ok? Por quê? Vamos lá. Vocês viram que deu erro no Cadicel? Deu. Mas eu não tenho Cadicel no meu programa. Por quê? Foi sem querer, mas foi um erro. Eu executei o programa 3 que utiliza o Cadicel. Eu não alterei aqui para 6, gente. Então ele deu erro 96, ele está dizendo, ó, o nome do arquivo que você está usando não é igual ao nome do job. Porque lá no programa 3 ele chama Cadicel, o arquivo de saída. E aqui chama relato. Então eu mudei agora para 6. Tudo bem? E agora, se eu der um sub, vai dar erro? Vai dar erro. Por quê? Porque já existe o arquivo de saída, né? Vamos lá? Function F9 P.3.4. Ó, ele já existe. Ou eu mudo, ó, eu vou deletar, tá? Deletei, mas agora nós vamos voltar. Ou eu mudo aqui, tá vendo o disp, eu coloco o disp share para dizer, ó, já existe, né? Faria assim, poria asterisco aqui e tiraria o asterisco daqui, faria isso. Ou eu deleto como eu fiz, né? E deixo como tá. E agora eu posso submeter. Submeti. Vamos com F9 agora. Agora eu vou dar um edit. Opa. F3. Ele é estático, tá, gente? Por isso que ele falou que não existia. Aí eu saí e voltei, ele disse: olha aqui aquele bytezinho que nós falamos que tem, tá? O que acontece? O carriage return, quando é igual a 1, ele está dizendo assim, ó, impressora, quando for imprimir isso aqui, pule de página. Quando ele é espaço, ele pula uma linha. Quando ele é 00, ele pula 2 linhas. Então, o que acontece? Olha, ele ficou grudado aqui. Sim, ficou. Ele pulou uma linha só. Mas reparem que daqui para cá ele está pulando uma linha com espaços.
Na impressora, a impressora vai ver o zero, ele vai falar assim, olha, esse total aí não é para pular uma linha não, é para pular duas linhas. Então, na impressão, ele vai pular duas linhas, tá? Então, gente, esse exercício aqui, além de trazer para a gente como a gente trabalha com totais, né, com totalização, ele veio nos mostrar como eu posso gerar um relatório no spool e o cuidado que eu tenho que ter quando eu for gerar ele como arquivo mesmo, porque ele insere esse caractere de controle aqui que o arquivo fica com um byte a mais. Lembra que nós tivemos que alterar o tamanho dele de 104 para 105. E na leitura do cartridge return, o 1 é salto de página, o branco é um salto de uma linha só, e o 0 ele faz saltar duas linhas, tá bom? Esse foi o exercício 6 que nos trouxe esses entendimentos, tá? Que nos mostrou a totalização de um relatório. Nós vamos ter que ver quebras também, entender na totalização, uma totalização com quebra, ok? Bem, então agradeço a vocês, espero que tenham entendido esse exercício 6, já estamos preparando para os próximos. Só lembrando, gente, que o mais importante de tudo é fazermos o bem, não importando a quem, por amor ao bem. Então, até o próximo exercício.